Oi, bom dia! Hoje estamos aqui para mais um dia de aula. Vocês estão percebendo, né? Que hoje nossa aula vai ser diferente. Hoje nós estamos na minha cozinha. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, vamos ler o nosso verso bíblico, que se encontra lá em Salmo 27:1. E diz assim: tenha coragem para enfrentar os seus medos e conte com a ajuda e a força e a proteção do Senhor para solucioná-los. Se alguém ou uma situação te causar desconforto, peça a orientação de Jesus sobre como você deve agir. Hoje nós estamos falando sobre a proteção. Que Deus ele possa nos proteger a cada dia, em todos os momentos. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada por mais um dia de aula. Nos abençoa, nos ajuda e nos dá sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar geografia. Você vai pegar o seu livro 3, vai abrir na página 80, tá? Então vamos lá. Nós vamos estudar do artesanato à indústria. Mas antes de nós iniciarmos, nós vamos fazer um processo que usamos para fazer um bolo. Esse bolo que vocês comem aí, tá? Que a mamãe faz. Então, nós vamos fazer. Primeiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a manteiga ou a margarina, né? E colocar dentro da vasilha. Agora, para a manteiga chegar nesse processo, que ela estar aqui, será que ela passou por uma indústria? Sim, ela passou por uma indústria, mas também existe o modo artesanal. Tem muitas pessoas que fabricam manteigas caseiras, ela mesmo em suas casas, tá? Mas essa daqui, ela foi processada e passou por uma indústria para chegar até nós que somos consumidores. Então, o que eu vou fazer? Pego a manteiga, né? Coloco aqui na vasilha, sendo que a manteiga, ela vem do leite, né? Aquele leite lá da vaca, não esqueça. Eu coloquei a manteiga, dou uma mexidinha aqui na manteiga, né? Depois eu pego os ovos, vou quebrar e colocar os ovos aqui. Aí, ó, vocês estão vendo aqui? Colocando os ovos. Tá, aqui no nosso bolo. Ó. E agora eu vou mexer. Lembrando que este processo que eu estou fazendo aqui com a colher de pau e a bacia, ele é artesanal. Por quê? Porque eu estou sem batedeira. Mas você pode usar a batedeira e o liquidificador para fazer o seu bolo. Quando a gente já usa esses produtos, eles já passam a ser produtos, né, da indústria. Por quê? Porque quem construiu esse liquidificador, a batedeira, foi a indústria. E agora esse aqui é artesanal, que eu estou fazendo à mão, né? Eu estou mexendo aqui o bolo à mão. Agora eu vou colocar este produto aqui, que ele já é industrializado também. Aqui dentro contém chocolate, trigo, açúcar, sendo que já passou tudo por um processo de indústria. Mas eu tenho aqui em minhas mãos um pacote de trigo. Este trigo, ele já foi processado e industrializado. E agora ele já está pronto para ser consumido e vendido, né?
está nos supermercados ali para que você possa comprar e realizar os seus elementos em casa. Aqui vocês estão vendo esta imagem aqui que tem no trigo aqui? Esse aqui é a matéria-prima do trigo. É como o trigo ele é retirado da natureza e aqui ele passa por um processo de industrialização para ele chegar a este trigo aqui, ó, que nós estamos vendo aqui, esse pozinho, né? Mas vocês pensam que o trigo já é assim? Não, é como estar aqui na sua imagem. A mesma coisa acontece com o arroz. Olha, o arroz, ele também é plantado da mesma forma do trigo. E ali os agricultores retiram ele da natureza, da plantação e passa por um processo e passa pela indústria para ele ficar assim, ó, o arroz, tá? Eu tenho também aqui a massa de tomate. A massa de tomate, qual é a matéria-prima dela? É o tomate, né? E aí, quando, para ela chegar a esse processo aqui, ela já foi processada, já foi industrializada e agora ela está nos supermercados para ser vendida. Outra que eu tenho também é a batata, a famosa batata palha, né? Aqui, qual é a matéria-prima da batata palha? A batata. A batata é recolhida desta forma aqui, na sua forma natural, e é processada e industrializada para chegar a ser a batata palha, tá? Mas vamos lá continuar o nosso processo de fazer o nosso bolo. Então, eu vou colocar aqui, tá? Este produto, né? Que já vem com tudo dentro dele, açúcar, trigo. A única coisa que nós colocamos é o ovo, a manteiga e o leite, tá bom? E vou mexer, vou fazer o meu trabalho manual, artesanal aqui, tá bom? E agora eu vou acrescentar o leite aqui nesta massa. E, ó, eu já tenho aqui o leite na forma líquida para eu acrescentar. Ó, vocês estão vendo? Estar aqui na forma líquida. Mas esse leite que eu utilizo é este daqui, olha, que também já foi processado e industrializado aqui. Por que existe, professora, essa maneira da industrialização? Porque algumas empresas, os trabalhos começam a crescer e eles precisam ter mais mão de obra para que a demanda de produtos seja grande para abastecer o mercado, né? Então eles fazem com que a indústria também cresça, colocam mais máquinas ali e mais pessoas para trabalhar. Por isso que o trabalho artesanal, antes de existir o liquidificador e a batedeira, só se fazia um bolo assim, desta forma, com a colher de pau, a bacia e o seu braço, né? Para mexer, ó. Mexe, 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 né? Para que o bolo chegue na sua forma correta. Então, nós vamos acrescentar aqui mais leite para que ele não fique tão grosso, tá? Então, o que vocês vão entender aqui, crianças? Que existe o trabalho artesanal e o trabalho industrializados, tá? Outro trabalho que nós podemos chamar de artesanal, temos
vários trabalhos. Eu vou mostrar para vocês quais são os outros trabalhos que nós podemos chamar de artesanal. Depois que eu mexi tudo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a forma que já está untada com a manteiga e o trigo e vou colocar o meu bolo para assar. Quando ele estiver pronto, nós vamos voltar para que eu possa mostrar para vocês o produto final. Eu quero destacar para vocês também o valor da mão de obra. Se não existisse a mão de obra humana, nada se faria sozinho. Será que se eu não estivesse aqui mexendo o processo do bolo, o bolo ia se fazer sozinho? Não iria. Agora nós vamos também para a cobertura do bolo. Aqui eu tenho o leite condensado, que é um produto também já industrializado, né? Ele já passou pelo processo de industrialização e agora está sendo consumido. Eu vou colocar o leite condensado na panela, aqui, né? Para que nós possamos fazer a cobertura. E também temos o creme de leite, aqui também, que já é um produto industrializado. Relembrando mais uma vez que hoje a mão de obra ela está sendo bem escassa. Por quê? Porque está sendo substituída por máquinas para que esse processo de industrialização ele chegue mais rápido até você. Eu vou colocar aqui o leite condensado, colocar um pouco de manteiga aqui. E nós temos também o chocolate. Qual é a matéria-prima do chocolate? Será que o chocolate, tanto esse aqui em pó, quanto aquele chocolate em barra, ele já vem pronto? Não, a matéria-prima dele é o cacau. E ele passa por todo o processo de industrialização para chegar a esta forma aqui em pó, tá? Outra coisa que nós podemos também levar em consideração é devido ao valor de cada produto. Nós temos várias marcas de produtos. Esse daqui, por exemplo, é Italac. Esse daqui é Mocó. Ó, eu tenho aqui outra marca, que é o Triângulo. Mas é o mesmo produto, só que são de indústrias e empresas diferentes. Por isso que são outras marcas e também variam o valor deles. Por exemplo, o Triângulo, ele chega a ser a R$ 3,29, R$ 3,30 e o Mococa também pode chegar a R$ 2,99, R$ 3,00. Depende de qual é a indústria que ele é processado. A mesma coisa é o arroz. Existem várias marcas de arroz, mas os preços também são variados por causa da industrialização deles, que chega a ser diferente. Assim como o trigo, como o leite, como a batata palha, a massa de tomate, os valores nunca serão iguais. Por quê? Porque existem várias marcas de várias empresas, tá bom? Agora eu vou levar o recheio ao fogo. Quando nós voltarmos com o processo feito, eu mostro para vocês como ficou a finalização do bolo. Agora está aqui o nosso resultado, né, final do nosso processo que nós fizemos o nosso bolo. E agora aqui ele é um bem que já pode ser vendido e consumido. Desta forma aqui que o bolo está feito. Você viu, né, ali o processo que o bolo foi feito com alguns materiais industrializados já e processados, e também o modo, né, manual, ali a mão de obra artesanal. E falando ainda de mão de obra artesanal e de matéria-prima, nós temos aqui a argila.
A argila é a matéria-prima, mas para que ela possa chegar ao processo aonde o artesão ele quer, o que ele faz? Ele mistura ali a argila com água e ela vira ali uma pasta, né? Sendo que também a argila, ela existe também em alguns rios, que você pode tirar ela já ali na sua forma, mesmo ali da matéria-prima natural, né? E para o que pode ser feito com argila? Quem usa muito argila são as pessoas que fazem vasos modelados, né? Como você está vendo aqui, e são chamados de artesão. O que é artesão? É a arte que uma pessoa usa para fazer obras, para construir obras, seja obras de vasos, de esculturas, isso é chamado artesão. E a mão de obra artesanal é quando só uma pessoa está produzindo algo. E a manual é quando você está moldando com suas próprias mãos. Entendido até aí? Nós temos também aqui como matéria-prima o milho. Esse processo aqui é do milho, né? E o que a gente pode fazer com o milho? A gente pode fazer pamonhas, o milho para fazer pipocas. Então, mas a matéria-prima é o milho mesmo, tá? Não vão esquecer disso. As primeiras indústrias, elas surgiram ali por volta do século XVIII, ali no meado do século XVIII. Por que surgiu essas indústrias? Porque a demanda de produtos e de objetos estava muito grande, a população estava crescendo muito, então não tinha mais como os proprietários ali eles ficarem só com o processo manual. Então começou a crescer ali as indústrias, e o surgimento de indústrias foi tão grande que foi chamado nesta época de Revolução Industrial, tá? Nesse período, o trabalho artesanal, ele já não supria mais com a procura de calçados, de roupas, né? Ali e demais utensílios. Então, foi preciso ter máquinas e técnicas para produzir em grande quantidade, para suprir a necessidade da população. Aqui na página 82 também nós vamos ver algumas características das indústrias. As primeiras indústrias foram a de tecelagem. Os fios de tecidos, eles eram feitos em teares mecânicos, que eles eram movidos com energia a vapor. Por quê? Porque nessa época ainda não existia energia elétrica. Outra característica também que a indústria fez com que crescesse foi o transporte, que foi o trem, né? Para que ali os produtos eles pudessem ser transportados até chegar às lojas para a população. As fábricas ou indústrias eram de proprietários, existia um proprietário privado ali e a empresa começou a crescer e eles começaram a contratar homens e mulheres e eram contratados como empregados e recebiam ali o seu salário para trabalhar ali naquela indústria. Mas você sabia que crianças também trabalhavam nessas indústrias? Só que as crianças, elas não podiam ali nem conversar. Por quê? Porque senão os donos, os proprietários, eles ficavam chateados ali e as crianças sofriam castigos. E elas trabalhavam por um mínimo de dinheiro. Mas isso é certo?
Por quê? Porque as crianças, elas têm que trabalhar? Não, a criança, ela tem direito de brincar e a estudar, a criança. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Não temos que estar contratando criança para trabalhar. Na página 84, você tem as suas atividades que você vai realizar e vamos tirar as nossas dúvidas lá no Zoom. Na página 85, como acontece a produção industrial hoje? Hoje, no trabalho industrial, a produção, ela é realizada em grande parte por máquina. Por quê? Porque hoje a população é bem maior, a demanda de objetos, de produtos, brinquedos é muito grande. Então, tem que ter uma produção industrial muito maior do que a de lá do século XVIII, né? Então, a contratação de pessoas, de mão de obra manual também, porque ainda precisa, mesmo que a mão de obra manual não consiga suprir com todas as necessidades, mas ainda existe. Então, a contratação é grande, mas os maquinários também são bem grandes. E também surgiu no Brasil indústrias. No Brasil, as indústrias surgiram mais tarde. Você vai ver aqui na sua página 86 do seu livro, aqui algumas indústrias que surgiram no Brasil. Você vai fazer a leitura, vai realizar a questão 6 e nós vamos tirar as nossas dúvidas, tá? Nós vamos para a página 88. Na página 88, você tem a questão 7 e 8 que você vai realizar, tá bom? Na página 89, diz assim, nem tudo vem da indústria. Vocês sabiam que nem tudo vem da indústria? A produção econômica divide-se em 3 principais setores econômicos, que envolve todas as atividades produtivas. Qual é o primeiro? Nós temos o setor primário, que abrange as atividades agropecuária, como pesca, extração de minérios e vegetais. Segundo, nós temos o setor secundário, que envolve todas as indústrias, incluindo a construção civil. E nós temos o setor terciário. Este está relacionado ao comércio, à prestação de serviços como educação, transporte, saúde, telecomunicações, turismo, limpeza, serviços bancários, entre outros. Inclui a administração pública, ou seja, os governos municipais, estaduais e federais. Se vocês forem observar, o setor maior é o terciário. É o setor que mais abrange a população. Tem aí também, na página 89, a sua questão 9 e 10. Você vai realizar as suas questões, depois nós vamos nos encontrar na nossa aula do Zoom para tirarmos todas as dúvidas. Beijos! Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham amado, que eu preparei com todo carinho para vocês. Tchau! Até mais!